Vamos lá? Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender do que se trata a salvação. Na verdade, hoje é um vídeo resposta, baseado no meu vídeo de ontem, tá? O pessoal gostou do tipo do conteúdo e fizeram perguntas, assim como eu falo para vocês. Faça a sua pergunta aqui embaixo, dê uma pausa no vídeo, deixe ele rolar, mas faça a sua pergunta aqui embaixo. Quem sabe eu não respondo ela no próximo vídeo. Então o pessoal fez a pergunta ontem e eu vou responder cada um aqui, tá? Por isso o vídeo vai ficar um pouco longo, vou responder todo mundo aqui. E eu estou preparando uma aula sobre casamento, tá? Que está aqui no meu quadro, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas vamos começar respondendo as perguntas aqui. Vamos lá. O nome do rapaz se chama D'Amico Chanel, né? Humberto, Jesus disse que faríamos obras maiores que a dele. Em que sentido ele disse isso, né? Vamos lá. Talvez essa frase ela tenha sido mal interpretada. Não é que você vai fazer maior obra do que Jesus Cristo. É que os apóstolos farão maior obra do que Jesus Cristo como testemunho de Jesus Cristo. Por exemplo, o famoso falar em línguas, que nada mais é do que a presença de Jesus Cristo espiritual. Você o chama de Ruach Kadosh, você o chama de Espírito Santo, mas é Jesus ali, espiritualmente, que simplesmente te dá o dom de línguas. E quando você fala sobre o Evangelho, a pessoa que é de um idioma do Paquistão, do idioma chinês, do idioma árabe, do idioma americano, consegue entender a sua língua, que é português brasileiro. Então, falar em línguas você fala a sua língua e todos os povos, todas as nações conseguem escutar a mensagem que está sendo transmitida. Inclusive, nós temos um caso desse no Brasil, que o apóstolo Tomé, né, esteve no Brasil evangelizando os índios, inclusive os índios Tupi, os índios Guaranis, os Tupinambás. Todos eles tinham a lenda de Pai Kumá, né, que era um homem branco vestido, e homem branco no Brasil era difícil de ter, vestido também era difícil de ter, que veio, né, com a cruz na mão e que veio falar sobre as coisas espirituais e sobre Deus, que era Tomé. Depois ele foi perseguido por uma certa classe de índios, porque nem todos aceitam o evangelho. Ele simplesmente, se não me falha a memória, se era no Nordeste, ele pisou numa rocha, abriu o mar no meio e foi embora. Na presença do Espírito Santo, um poder celestial que não cabe o homem nem entender. E essa pedra ficou com a pegada de Tomé. Inclusive Zé Ramalho fez uma música chamada Os Segredos Talhados de Sumé, né? Depois de Tomé virou Sumé. E essa pedra existe no Brasil. Se não me falha a memória, eu não me lembro se era no Nordeste, mas existe essa pedra, tá bom? Então, para você ver que esses dons, eles estão presentes. Só que essa história de Tomé evangelizando no Brasil, ela não está presente no cânon bíblico, tá? Então, por exemplo, olha só, ele está falando, esse rapaz que perguntou da Mico aqui, ele está perguntando para mim o seguinte: do que se trata essas coisas grandes que Cristo prescreveu? Trata dessa frase aqui, ó. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai, e assim seja o que for que vos pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecerá aos meus mandamentos. Excelente, o seu estudo está correto, tá? O que faltou para você aqui é pegar o contexto literal, não só o versículo separado, mas do que se tratava esse versículo. Esse versículo se tratava do que Cristo estava falando com os apóstolos. Porque você tem que pensar o seguinte: os milagres acontecem na nossa vida sem que a gente perceba. Muitas pessoas não falam isso. Ah, não, minha vida, Deus nunca se importou comigo. Jesus Cristo nunca se importou comigo. Aí, de repente, essa mesma pessoa tá andando na rua e vai atravessar a rua e vê um motoqueiro noiado. Desculpa se você é motoqueiro, tá? Mas existe essa classe de pessoas, assim como existe aloprado dirigindo carro. E aí foi lá e quase matou a pessoa, né? Por pouco não pega a pessoa. Faltou isso aqui, ó. Faltou um fio de cabelo para não levar a pessoa embora.
Aí a pessoa sai reclamando ainda. Ah, isso aqui, motoqueiro filho da mãe, isso aqui, e tem que acabar com essa classe de motoqueiro. É sempre assim, né? Só que a pessoa não reconhece o livramento de Deus na vida dela. Não reconhece que se o motoqueiro tivesse pegado a pessoa, ela estaria cheia de parafuso no corpo, uma vida horrível, e tentaria arrumar emprego, ninguém ia querer arrumar. Então Deus foi lá e criou um livramento. Ou Jesus Cristo foi lá e criou um livramento, sendo o mesmo ser. Então, simplesmente, às vezes a gente fala assim, ah, Deus não fez nada na minha vida. As pessoas são ingratas, a verdade é essa. Então, por exemplo, Deus faz muito pela sua vida. Eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje eu tenho o que comer, eu almocei, tomei café da manhã, tomei água, tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho uma cama para dormir. Cara, Deus, se eu falar para as pessoas que Deus não fez nada na minha vida, eu tô mentindo. Porque eu tenho onde dormir, tenho o que comer, estou vivo, não estou doente. Então, nós temos que ser mais gratos, tá? É um conselho que eu passo para as pessoas. Então, por exemplo, os dons que são dados de Deus ou Jesus Cristo, queira você chamar como você quiser, os dons que são dados não são dons celestiais com poder de fogo. Por exemplo, Dragon Ball Z, o Kamehameha, sei lá se é Kamehameha hoje em dia, né? Esses poderes, né? Que salta fogo pela mão, fogo pela boca. Não é isso que Jesus Cristo propõe. Os dons que Jesus Cristo traz são bem diferentes. São dons mais sensitivos. Então, por exemplo, tá? Você tem o dom, vou dar um exemplo, tá? O dom de conversar com as pessoas e mostrar para as pessoas o caminho da verdade. Às vezes, quando você conversa com a pessoa sobre Jesus, a pessoa passa a entender mais sobre o Evangelho. Então, são dons sutis. Os dons que existem não são dons de showmiço, que as pessoas ficam falando nomes estranhos no palco, torcendo o corpo. Isso aí é tudo religião que veio derivada do candomblé, que está presente hoje nas igrejas evangélicas. Esteve na igreja católica, agora além de estar na igreja católica, está na igreja evangélica. Então, o Espírito Santo, que é a presença de Jesus Cristo espiritual, trabalha de forma sutil. Então, você não verá grandes feitos, mas eles são feitos por trás dos seus olhos, tá? Nunca se esqueça isso. Aí teve um outro rapaz que perguntou o seguinte. Tô lendo as perguntas pela primeira vez, tá? Anderson Carnovali. Depois que você cortou o cabelo, Humberto Volts, você ficou mais alegre. Parece que você se libertou de alguma coisa. Muitas pessoas não sabem por que eu cortei o cabelo. Muitas pessoas não sabem por que eu deixei de falar uns nomes em hebraico. Tá? Eu até dei satisfação para você. O problema é que eu já dei esse vídeo, eu já fiz esse vídeo 3 vezes. O YouTube boicota meu vídeo. Essa é a verdade. Eu fiz um vídeo falando, explicando que o nome Jesus significa eu sou Christus Messias, em grego, ou ungido. Então eu sou o Messias. É o nome em aramaico. Jesus é o nome aramaico. Teve derivação europeia, posteriormente, latim, grego, e hoje você tem resquícios disso no francês. Jesus, em francês, significa eu sou. Então sempre foi eu sou o Messias, Jesus Cristo. Se você morrer hoje, você vai encontrar com um cara lá, que é o verdadeiro Deus, chamado Jesus Cristo. Não vai ter outro nome para você adorar. Então o que acontece? Os nomes em hebraico, aramaico, existem. Só que se trata de outro Messias. Se trata do Messias judaico. Existem várias religiões, existem várias crenças. Por exemplo, as pessoas que creem no Espiritismo, eu não creio, tá? Só avisando, mas as pessoas que creem no Espiritismo acreditam na evolução através da reencarnação. É o direito deles acreditar nisso. As pessoas que creem no budismo, elas acreditam no estado de espírito em plenitude, que é a salvação, que quando você consegue encontrar o seu eu interior. É o direito delas. Os judeus têm um direito deles também no mundo, tá? E eles têm o Messias deles. O Messias dos judeus chama Yahusha. É o Messias judaico, que vai se assentar no trono físico, tá? É o nome do Messias judaico, não se trata de Jesus Cristo. Então, o direito do Messias. Eu percebi que eu estava falando mais sobre o Messias judaico do que o Messias cristão. Então, assim, eu percebendo o meu erro, eu decidi voltar às origens de Jesus Cristo. Fiz um estudo sobre Jesus e constatei que o nome sempre foi Jesus. Então, o que acontece? Yahusha, ou Yeshua, tá? Que Yeshua vem de Jesus, tá?
são derivações. E a Rússia está presente na Bíblia, nas primeiras bíblias que foram destinadas às igrejas, por exemplo, Gálatas, tá? Foram escritas por Avila de Sinop. E Avila de Sinop ele adulterou a Bíblia, a tal maneira que hoje eu desconfio de muita coisa que está lá. Só que Yahushua significa eu sou o que salva em hebraico. É um título, não é um nome, é um título, tá? E pode ser interpretado como outro Messias. Por isso que os judeus eles não se incomodam quando você crê em Yahushua, eles se incomodam quando você crê em Jesus. Porque Jesus é um nome específico, né? Então, basicamente, além de representar eu sou o Messias, tá? É um nome específico. Então o que acontece? Eu decidi seguir Jesus Cristo, mas não condeno quem siga Yahushua, cara. Não condeno, tá? A verdade seja dita, é o Messias dos judeus, não é Messias cristão. O cristão não fica atento às leis judaicas, não fica atento à loucura judaica. Os judeus eles são um grupo organizado, um grupo com rigorosidade, com leis. Eles seguem as doutrinas deles. Eles santificam algumas coisas, eles condenam outras, é o direito deles. Só que você, sendo cristão, você tem que seguir 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus significa amar a Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. E se você ama Jesus Cristo, você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, ame o próximo como você ama a si mesmo. Está resumindo toda a história da humanidade aí. Se você quiser ser salvo, é só você fazer exatamente esses mandamentos. Então o que acontece? São 2 vertentes. Por isso que eu deixei de falar tanto desses nomes, tá? Por conta disso. E também tem os nomes, o nome de Deus, Yahuwah. O que significa Yahuwah? Significa eu sou a porta, é um título. Eu sou a porta, eu sou a parede, eu sou o que quiser, cara. Foi também prescrito pela Vila de Sinop. Pode ser que seja o nome de Deus? Pode, cara, eu não sei. Não sei. Porque Moisés foi apresentado como Hayah Hayah, né? Em hebraico significa eu sou o que sou. Então Moisés perguntou o nome de Deus no Monte Sinai. Quem que é você? Ele falou, eu sou o que sou. É isso, Deus não tem nome, cara. Não tem como você quantificar uma coisa que é perfeita. Então foi o nome que foi lhe apresentado. Só que a plenitude de Deus, ela não se faz visível a nenhum ser do universo. Então Deus se manifesta através de Cristo. Por isso que perguntaram, os rabinos perguntaram, os doutores da lei perguntaram para Jesus Cristo assim, quem é você? Fale logo, criatura. E ele falou, eu sou. Jesus Cristo se afirma, segundo a Bíblia etíope, como eu sou. Ele se afirma como Deus. Logo em seguida, os fariseus, os judeus tentaram apedrejá-lo, tentaram matá-lo, procuraram matá-lo. A partir dali, quando ele dizia, antes de Abraão existir, eu sou. Como essa é a maneira que Jesus Cristo se apresentou a Moisés, tá? Quem é precursor da Bíblia, da Antiga Aliança aqui é Jesus, tá bom? Então, simplesmente, Deus se manifesta em carne. Por isso que você tem que ler João, tá? Porque é o verbo que se fez carne. Se você não tem como você ter 2 senhores, como é que você vai adorar Jesus Cristo e adorar a Deus? Você vai ter 2 altares? Eu estou simbolizando, porque senão deve ter altar. Mas vai ter 2 altares, um para Jesus, um para Deus? Como é que fica essa história aí? Como é que fica esse relacionamento? Como é que você vai se entregar 100% a um ser se tem 2? Então Jesus Cristo sempre foi Deus, só que Jesus Cristo é uma virtude palpável, visível ao ser humano. Deus, a perfeição não é vista nem pelos anjos. Por isso que Cristo mesmo disse, o único que viu a face de Deus foi o próprio Filho. As pessoas não entendem isso, mas quando se fala filho unigênito, o que é filho unigênito? É clone. É como se fosse um clone. Por quê? Você tem o pai e a mãe, ok? O pai e a mãe. E através do DNA do pai, através do DNA da mãe, você cria um ser, ok? Diferente do pai e da mãe, que está mesclado os 2. É assim que funciona, né? 50% do pai, 50% da mãe, o DNA cria o filho. Agora, o que é filho unigênito? Só veio de um. Então, se só veio de Deus, só tem Deus ali. Tá entendendo? Se aquilo ali foi constituído puramente por Deus, porque o ser humano foi feito do pó da terra. O ser humano é feito do pó da terra e soprou nas narinas do ser humano o fôlego da vida. Soprou nas narinas do ser humano o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós. Então, simplesmente, o que acontece aqui? O ser humano é feito do pó da terra. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo é a presença de Deus que se fez carne. Porque se você só veio de Deus, Deus você é. Com D maiúsculo. Você não teve derivações. Não tem
Teve um que perguntou se o Espírito Santo era feminino. Não é feminino. O que é o Espírito Santo? É a presença de Cristo consoladora. É a presença de Cristo de forma espiritual. Então as pessoas elas acham que precisam de 3 altares. Para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Quando você chegar no céu, você pode ter certeza que você vai ver um ser. Jesus. Porque ele é Deus, ele é o Espírito Santo. É porque as pessoas não entendem. Cristo, quando ele termina, ele ressuscita, ele cumpre com o papel messiânico judaico, quando ele se torna sumo sacerdote, Cristo simplesmente fala, é bom que eu vá para que venha o Consolador. Quando ele vai, ele crava em nosso coração o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que você, vou dar um exemplo, quando você vai ver aqueles sites duvidosos, lá na sua cabeça tem um pensamento, não faça isso, não faça isso. Por isso que aquela vez que você está com raiva da tua esposa, do teu marido, e você quer brigar com aquela pessoa, dar um esporro, aí tá na sua cabeça, não faça isso. Espírito Santo, presença espiritual de Jesus Cristo. E essa presença espiritual só pode vir de uma divindade que é única, que é Deus. Tá bom? Deus só pode haver um. Então essa é uma das respostas, tá bom? Para você poder entender. Deixa eu ver. Tá, o meu cabelo eu cortei porque eu sigo a nova aliança. Eu sigo exatamente o que Jesus Cristo me ensinou. Agora, se você quer deixar o cabelo crescer, cara, não tem problema. Não tem problema. Eu não tô aqui para apontar o dedo na sua cara. O cabelo, ele funcionava no passado, na era pré-diluviana, como memória, receptores de sinal de Deus. E o que aconteceu naquela época? O ser humano usou o cabelo para ser receptor de Jesus Cristo? Não. O ser humano usou o cabelo para adorar outros deuses, receptores de sinais de outros seres. Então o cabelo deixou de quê? De estar vivo. Hoje o cabelo é um enfeite no ser humano, né? É um enfeite. Porque antigamente tinha sim, por isso aquelas teorias de Medusa, entre outros, o cabelo era vivo, né? Lançaram aquele filme Avatar, os caras ali não são bobo. Só que o cabelo hoje em dia não tem mais a função que tinha no passado. Por isso que eu decidi cortar o meu cabelo, tá bom? A memória a gente guarda aqui dentro, ó, não é no cabelo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Humberto, vai voltar com o quadro de arqueologia proibida? Gostaria de aprender mais sobre Sodoma e Gomorra. Cara, eu posso voltar, tá? Sobre arqueologia proibida. Tem muito conteúdo legal. Só que o problema de arqueologia proibida é o seguinte: quando você descobre a verdade, as pessoas não estão prontas para a verdade. Quando você descobre quem é o mal do mundo, as pessoas não estão prontas para o mal do mundo. Quando você descobre a maracutaia do sistema, as pessoas não estão prontas para a maracutaia do sistema. Então eu fico avaliando que preço que é falar esse tipo de verdade. Porque, cara, olha, o nome, só para você ter ideia, só um pequeno detalhe, o nome do Brasil chamava Terra Santa Cruz, por causa da cruz que veio com Tomé, que veio evangelizar a América Latina, tá? O Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, tem histórias, né? Inclusive dos astecas com Tomé lá. Então, por exemplo, ele veio evangelizar a América Latina, trouxe consigo a cruz. Graças a essa cruz, o Brasil começou a se chamar Terra Santa Cruz. O Pedro Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral, tá? Eles consideravam o Brasil como outro nome, que era o nome de Terra Santa Cruz. E depois foi considerado como a terra que tinha pau vermelho, que era pau Brasil, né? E foi se mudando. O que aconteceu é que o nome Brasil vem de um demônio. Por exemplo, teve uma convenção com o rei de Portugal a respeito de um nome, e foi um cara lá do grupo de Barrabás, né, que chegou lá e falou, ó, a partir de agora vocês vão usar esse nome aqui. Então, assim, eu fico com o pé atrás para falar essas histórias. Quem mais faz vídeo sobre isso é o Márcio do canal Além da Nuvem. Quando você descobre a história da humanidade, meu amigo, é chorume através de chorume, é podridão. Às vezes eu fico com nojo de contar para vocês, porque o nome da Terra Santa Cruz era um nome bonito, que veio de Tomé, né? Só que agora Brasil é o nome de uma entidade. Troca o nome, o R, bota Basil e coloca assim, Basil Demon no Google. De nada. Pois é, tem o nome do teu país. Por que o Brasil não vai pra frente? Porque o nome do país é o nome de um demônio. É só por causa disso. Então, assim, é essas coisas que me fazem não querer mais pesquisar. Quanto mais eu pesquiso, mais triste eu fico. Porque eu vejo mais podre é tudo isso aqui. Então, assim, eu fico com receio de falar sobre arqueologia proibida. Realmente eu não sei se eu vou continuar, não, tá? É mais para que não do que para sim, tá? Porque realmente são podridões.
Mas se você quiser aprender, tem aí pesquisadores para um monte de local aí, ó. Ah, tem pessoas que falam sobre esses assuntos, tem, além do Márcio, além da nuvem, quem mais que tem ali falando? Tem outros aí, mas eu não quero falar, não quero dar o foco para esses caras. Vamos lá. Mas assim, fica tranquilo, tá? Não estou fazendo desfeita a sua resposta, não é porque realmente é um assunto não é tão legal de falar. Se o corpo é do diabo, então por que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Exatamente, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, não está no seu corpo. Exatamente isso, tá? O corpo humano, ele é do adversário, meu amigo. Carbono, digita aí, composição, você mesmo vai fazer a pesquisa. De composição atômica do carbono, 666. Pesquisa, o nosso carbono está escrito 666 no nosso corpo. Nossa assinatura no nosso corpo não é escrito Jesus Cristo nem Deus. É 666. Por isso que você não deve ficar pensando em bens materiais, por isso que você não deve ficar pensando na terra. Tudo isso aqui é do diabo. Infelizmente, se você quer saber a verdade, é isso. A assinatura que está no seu DNA, 10656, não é Deus, é outro ser. Tá bom? Deus sumério. Então, simplesmente, o corpo humano não é constituído de Deus. Ele foi constituído no Jardim do Éden com Adão e Eva, em sua plenitude, que eram para exercer o papel de sumo sacerdote, era para exercer, perdeu o papel para Lúcifer. Lúcifer tornou o quê? Maldito, comerás do pó da terra. Do que o ser humano é feito? Pó da terra. O ser humano, no passado, na era prediluviana, era alimento para Néfilim. E o ser humano hoje em dia, se você estudar a verdade, vai entender que também não mudou muita coisa. Então o que acontece? Para você poder entender, tudo aqui é do adversário. O que não é do adversário é teu espírito. E seu espírito só não é do adversário porque o seu tempo na Terra não acabou. Se você se envergar para o mal, se você não aceitar Jesus Cristo, porque é o único caminho, não tem dois, não tem três, não tem quatro, Jesus Cristo é o único caminho. Se você não aceitar Jesus Cristo, até o teu espírito é do diabo. Então você tem que entender que só tem um caminho, cara. Agora, quando fala assim, o corpo, que agora ele falou assim, se o corpo é do diabo, então por que o corpo humano o corpo é templo do Espírito Santo? Porque dentro de você, o seu DNA, está presente o diabo no seu DNA, como também está presente a plenitude de Deus. Então, dentro do seu corpo, tem pensamentos bons, pensamentos ruins. Não estou falando de dualidade, porque o contexto de dualidade não é existente, tá? Então o que acontece é o seguinte, dentro do seu corpo, você tem um espírito que foi criado por Deus. Por isso você deve preservar o corpo, porque se você estiver sem corpo, você mais nada pode fazer, o seu tempo acabou. Então o corpo humano, ele é muito importante para a sua jornada espiritual. Por quê? Porque o corpo humano, ele é responsável para que você possa se endireitar o seu caminho. Sem o corpo humano, você não tem mais chance de salvação. Porque você agora, nesse momento agora, você tem chance de salvação, porque você está nessa dimensão e foi apresentado o Evangelho de Cristo, você tem direito à salvação, você pode encontrar o caminho. Se você negar o Evangelho, você vai transformar Jesus Cristo, que é para ser o seu Senhor, Deus, Criador de tudo, que é para ser o seu Senhor, no diabo. E aí o diabo é o seu Senhor. Se você não aceitar Jesus Cristo, ele sendo o seu Senhor, bom, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Mas o corpo humano, ele é 666. Você pode pesquisar. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Boa noite, Humberto. Fala. Isso foi o Gerson Silva que perguntou, tá? Joabe Versosa. Boa noite, Humberto. Fala do significado na casa do meu pai há muitas moradas. Acho que eu até li isso aqui hoje. O que é na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos? Você tem que entender que eu sei que o pessoal hoje em dia fica muito fissurado na terra plana, tá? De tempos em tempos é-lhe revelado um certo tipo de verdade. Um certo tipo de verdade. Não a verdade. Um certo tipo de verdade. Então o pessoal fica fissurado com a terra plana. Só que você tem que parar para pensar que a imaginação do diabo é bem grande para criar um universo com multiversos, multidimensões. Dimensões espelhadas. Você tem buracos de minhocas. Você tem física quântica, você tem bilhões e bilhões e centenas de bilhões de planetas de Via Láctea. Essa é a imaginação do diabo.
Deus que está acima do diabo, Deus que está acima de qualquer ser, o perfeito, que se manifesta através de Jesus Cristo, você acha que ele tem menos imaginação do que Deus, do que o adversário, ou mais imaginação do que o adversário? Eu acredito que Jesus Cristo tem muito mais imaginação do que o adversário. Então eu posso te dizer o seguinte: na casa meu pai tem muitas moradas, quer dizer que o universo que lhe foi apresentado, esse universo da Via Láctea, é como se tudo isso que lhe foi lhe apresentado, tudo que lhe foi apresentado, fosse uma agulha, porque se eu posso quantificar, é porque me é permitido quantificar. É como se fosse uma ponta de agulha numa Via Láctea inteira. Então, não dá para medir a grandiosidade de Deus, a infinidade de Deus. O livro de Enoque fala sobre o céu e as 7 camadas do céu. Os judeus, alguns ortodoxos, falam que são 10. Só que não dá para imaginar que Deus, nessa plenitude toda, criou uma caixinha de surpresas com a Terra e 7 camadas no céu ou 10. Não dá, sendo que o adversário tem esse tipo de imaginação. Então é muito cabível ser muito maior do que isso. A existência, a presença de Deus confere e imputa uma grandiosidade jamais imaginada por qualquer ser. E se essa grandiosidade não ultrapassar qualquer ser, então ele não é Deus. Então simplesmente o universo é muito mais amplo do que você imagina. Muito mais amplo. Então quando eu falo na casa do meu pai há muitas moradas, é assim que eu enxergo o infinito. Porque imagina só, pensa comigo uma coisa, raciocina comigo uma coisa. Meu, você tá aqui, vamos lá, usa a sua cabeça, vamos começar a usar mais do que 7% do nosso cérebro, vamos começar a tentar usar uns 15%. Pensa comigo, tem todo o trâmite, toda a história acontecendo, desenrolar da história da Bíblia, ok? Todo o trâmite acontecendo. Depois do Apocalipse, o que acontece? Você vai ficar no reinado milenar de Jesus Cristo, ok? Sendo que Cristo é o reinado espiritual. Você vai ficar nesse reino e vai herdar um outro corpo, um corpo novo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você acha que você vai passar a eternidade, num planeta com 7 camadas de céus? Você vai ficar habitando ou na Terra ou em alguma camada? Sério? Você acha que com 30 mil anos de existência, 100 mil anos de existência, você não vai enjoar daquilo ali, não? Sério, usando o raciocínio lógico, se você só tiver aquilo ali para poder, como fator limitante, é óbvio que você vai sentir algo daquilo ali, algum certo desprezo em algum momento. E aí não vai ter existido perfeição. Então, para que você possa viver o infinito, a criação de Deus tem que ser infinita. Nunca esqueça isso. Para você viver o infinito que Jesus Cristo está propondo, e eu acredito, porque Ele é o próprio Deus, para você viver infinito, a criação de Deus tem que ser infinita. E é por isso que existem outras moradas. Eu não faço nem ideia do que nos aguarda. Eu não faço nem ideia. Mas eu sei que não é uma terra com várias camadas. É muito mais amplo do que isso. É algo assim inimaginável ao ser humano. Então, assim, é o conceito que eu te falo. Tá? É o conceito. O adversário, ele tenta simular na cabeça do ser humano a plenitude de Deus através da Via Láctea. Apesar que o pessoal acredita em Terra plana, tem certa verdade nessa história da Via Láctea. Só que isso é a imaginação do adversário, que veio com os gregos. Imagina a infinidade do próprio Deus. Então é uma coisa absurda. Eu não conseguiria descrever. Eu nunca me enjoaria de algo infinito. Eu nunca conseguiria me cansar do infinito. Tá entendendo? Então, a proposta de Deus, ela é grande, de tal maneira que o ser humano não consegue nem pensar, nem os anjos conseguem pensar. Porque se os anjos conseguissem pensar, não tinham caídos. Não tinha um terço caído do céu. Então você tem que entender que a premissa da criação divina de Deus, ela é numa astronômica dimensão, algo que, assim, você pode passar o infinito do tempo tentando explorar, que você não vai conseguir terminar. E é nessa realidade que eu acredito, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Deixa eu responder essa pergunta. Tá, respondi. Foi o Joab Versosa, né? Marcos Vinícius. Boa noite, Humberto. Tira minha dúvida. Adão e Eva foram salvos? Deixa eu te falar, tá? Adão e Eva foram salvos. Se Adão e Eva não tivessem sido salvos, então o adversário
teria vencido a terra, teria vencido os seres humanos e principalmente a Deus. Se Adão e Eva fossem condenados, então o adversário venceu. Mas o adversário nunca vencerá a Deus. Agora, como é que eu sei que Adão e Eva eles venceram? Tá? Vou te explicar por quê. Porque o papel de Adão era o papel de sacerdócio. O papel de Adão e Eva era sacerdócio da terra. Tá? Adão e Eva foram criados fora da terra para serem sacerdotes da terra, para que pudessem colonizar a terra. Ok? Estavam, segundo o livro de Enoque, na quinta camada do céu, ou em alguma dimensão. E o papel era Eva ser a mãe de todos e Adão ser o pai de todos. E, juntamente a convivência com Deus de Adão e Eva, porque não foram... Deus não criou, por exemplo, Adão no primeiro dia, Eva no segundo, dando exemplo, tá? Dando exemplo, não foi essa ordem. E aí no sexto dia pecaram. Não é assim que funciona. O dia de Adão e Eva, na quinta dimensão, era 1000 anos. Então, por exemplo, eles pecaram, se não me falha a memória, foi no sexto dia. Então os caras estavam 5.000 e tantos anos, se não me falha a memória, tá? No Jardim do Éden, e eles pecaram próximo do ano 6.000. É um exemplo que eu vou te dar, tá? Por isso que os judeus falam que o Messias virá no ano 6.000, porque eles usam numerologia, eu não gosto disso. Então, simplesmente, o que aconteceu foi, eles ficaram 6.000 anos numa certa dimensão, tá? Em convivência com Deus e seriam um sacerdote da terra. Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar. É óbvio. Qualquer ser que não é perfeito peca, tá? É óbvio. Qualquer ser que não é o próprio Deus peca, erra. Por isso Jesus Cristo nunca errou, porque ele nunca foi ser, ele sempre foi Deus. Então o que acontece? Adão e Eva pecaram, foram destituídos de sua glória, foram para a terra. Quando eles foram para a terra, o adversário que vencia o Adão e Eva, que é a serpente, a antiga serpente, veio e se aposou da terra. Se aposando da terra, é por isso que João diz, entre outros dizem, o mundo jaz maligno. Por que existe injustiça no mundo? Por que a mãe chora e ninguém escuta? Porque o mundo é do diabo. É só isso, meu amigo. O mundo, se fosse de Deus, ninguém estaria chorando aqui. Então, simplesmente, o mundo é do adversário. Só que o que Jesus Cristo vem para cá não é para salvar a terra, não é para salvar a árvore, não é para salvar... É para salvar os seres humanos. E, claro, os animais. Mas é para salvar os seres humanos. Então, simplesmente, Jesus Cristo, ele vem à Terra, porque depois que Adão e Eva foram destituídos, eles vieram para a Terra, ainda assim tiveram contato com a plenitude de Deus, que era Jesus Cristo, ok? E morreram, adormeceram ali. Estavam dormentes, adormecidos. Por isso a cultura da dormência. Porque antes de Cristo, morria e adormecia. Antes de Cristo. Depois de Cristo, morreu, é julgado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, piorou. Né? As pessoas acham que melhorou da época antes de Jesus Cristo. Não, piorou. Né? Agora a lei é espiritual. A lei se resume em duas, mas é espiritual. Então, assim, a coisa ficou bem mais difícil. Né? Então, o que acontece? Adão e Eva ficaram dormentes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou, inclusive, eu não encontrei nenhuma Bíblia que falasse a verdade, a não ser essa aqui. O céu se abriu, né? Eu queria até pegar essa parte aqui, ver se eu consigo pegar. Eu queria até mostrar para vocês o seguinte, só um momento. Que é dito aqui que todos os santos foram ressuscitados. O que é santo, cara? Santo é quem não cometeu pecado? Não, santo é quem foi santificado, tá? A Igreja Católica, ela ortogou a santidade a papas. Papa que escolhe, sei quem que escolhe quem que é santo. Santo é quem nunca cometeu pecado. Isso é mentira, o ser humano já nasce em pecado. Então santo é quem é santificado. E você que é santificado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, Jesus Cristo, você que acredita em Jesus Cristo, você foi santificado. Então a palavra santo é algo maravilhoso assim também não, entendeu? O pessoal acha que santo é aquela pessoa incorruptível. Não, se Adão pecou e Eva pecou, meu amigo, sendo eles o que eles eram, ai de nós, seres humanos, tá? Então, por exemplo, quer ver? Eu queria mostrar isso aqui para vocês sobre o céu se abrindo. Deixa eu ver se Marcos aqui fala sobre o céu se abrindo, tá? E é importante vocês terem esse conhecimento. Só que eu não encontrei, parece que eles vão apagando da Bíblia, né? É um trem louco. E eu acho importante as pessoas saberem, né? Deixa eu pegar aqui.
Então, acho que Marcos, deixa eu ver se está falando aqui. Então, deixa eu ver ele. Não, deixa eu ver. Essa versão de Marcos aqui tá bem adulterada, tá? Só para avisar para vocês. Olha só. Marcos tá falando assim: meu Deus, por que me abandonaste, né? Aham. Você acha mesmo que eu vou acreditar que Jesus Cristo falou: meu Deus, por que me abandonaste, né? Aham. Tá, né? Não foi o cara que trocou isso aqui na escrita, não, né? Aham. Então, para você ver que os evangelhos eles entram em contradição, tá? Jesus Cristo nunca disse que eu seja condenado. Eu falo isso sem dúvida nenhuma, que eu seja condenado. Se Jesus Cristo falou essa frase aqui, nunca falou. Nunca falou. Eu conheço Jesus Cristo, sei que ele nunca falou. Ele nunca falaria uma frase como essa, duvidando dele mesmo na plenitude de Deus. Ou seja, de maneira fácil, duvidando de Deus. Cristo nunca duvidaria. Então tem que tomar cuidado. Às vezes você vai pegar para ler aqui e você acaba confundindo. Então Marcos, o Evangelho de Marcos também tem umas partes que tá errada, tá? Só que tem uma parte aqui que fala sobre o céu se abrindo, tá? Não sei se está em todas. Deixa eu ver. Aqui tem uma parte, mas eu vou pegar outra parte pra gente ler. Olha só, olha só. Isso está em Mateus, tá? Mateus 27, olha só. Entretanto, os outros o censuraram. Deixe. Vejamos se Elias vem livrá-lo. Os caras acreditando que Elias vai livrar Jesus, né? Os caras ortogando poder a homens, né? Impressionante. Então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, entregou o teu espírito. No mesmo instante, olha só, no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. O que é véu do santuário, meu amigo? Nós estávamos abaixo do jugo da lei. Tá? O véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo. O que é isso? O céu espiritual, nós não enxergamos os anjos, nós não enxergamos os astros, nós não enxergamos o que tem lá em cima, porque o ser humano teve a oportunidade de enxergar, mas pecou. Então foi destituído do ser humano enxergar as coisas que não cabe a ele enxergar. Então, o céu ficou igual era no passado, azulzinho, ninguém via o que estava lá em cima, ninguém via. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Então todo mundo conseguiu ver o que estava lá em cima. O pessoal aqui, ó, no exatamente da morte de Cristo, todo o planeta inteiro que olhava para cima conseguia ver. E aí olha só, olha o que aconteceu. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Começou terremoto, uma loucura na terra. Os sepulcros se abriram, olha só. E os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Ninguém fala sobre... Eu não sei nem se eles vão botar essa versão aqui nas Bíblias. Cada vez mais vão retirando, sabe? Vão retirando, exaurindo da Bíblia. Porque foi um momento de crença. Você pega, por exemplo, os filmes antigos de Jesus, década de 70, tá lá, eu sou Deus, o tempo todo falando. Aí você pega lá os filmes de 2019, 2020, os filmes de 2010, 2002, filho do homem, filho de José, filho do homem. Tá de palhaçada comigo, né? Ninguém consegue ressuscitar os mortos. Olha, você nunca, nem o diabo consegue prometer vida eterna para ninguém. Essa foi a primeira mentira que contaram para Adão e Eva. Só tem um ser que consegue lhe dar a vida eterna. É Deus. Se Jesus Cristo não for Deus, se não fosse Deus, quando ele falasse que lhe daria a vida eterna, ele estaria mentindo. Só que como ele é o próprio Deus, quando ele fala que dá a vida eterna, é porque ele é o próprio Deus, ele tem autoridade sobre isso. A manifestação de Jesus Cristo é a manifestação física de Deus. Então, olha só. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e ofenderam-se as rochas. Olha só. Vamos voltar àquela pergunta. Vamos voltar àquela pergunta lá. Adão e Eva foram salvos, sendo que para ser santificado não é quem nunca pecou. Santificado
Para ser santo, não é quem nunca pecou. Para ser santo, quem é santificado. Santificado vem do Espírito Santo, vem de Deus, vem de Jesus. Adão e Eva se arrependeram do seu pecado, correto? Então, olha só, os sepulcros se abriram, ok? E os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Todos eles foram ressuscitados. É o que eu digo para você, antes de Jesus, era a cultura do sono, meu amigo. Morreu, adormece. Morreu, adormece. Após Jesus, morreu, você não adormece, não. Você tem escolhas na sua vida. Você tem até o dia de sua morte para você mudar sua conduta, né? Aí a pessoa não muda, ela vai para o jugo do diabo. Então o que acontece? Nós temos aqui duas condutas, tá? E aí o que acontece é o seguinte: quando você morre, você passa da morte para a vida. Por isso Jesus Cristo fala isso em Mateus: aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Então a cultura do sono acaba quando Cristo se torna sumo sacerdote. Para ser sacerdote tem que haver sacrifício. Por isso Cristo foi sacrificado. Foi sacrificado por todos nós. É um sacrifício impagável. Tá? Nós não podemos retribuir o que Cristo fez por nós. E aí fala o seguinte: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então, cara, os caras lá crucificando Jesus, o céu se abre no meio, vê tudo lá no céu que se via na era pré-diluviana, e todos os santos que foram mortos ressuscitando. Todo mundo ali ressuscitando, indo para o céu. Que visão que vai ser. Que visão louca que ia ser. E aí, o que aconteceu que os caras fizeram? Como depois que passou aquele alvoroço, todos os judeus pagaram os guardas para falar que o corpo tinha sido roubado. Pois é. Por isso que eu não gosto de falar sobre o mundo, né? Porque eu sei de onde vem o problema. Então, assim, são essas coisas, né? Olha só, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Então os caras, quando Cristo se torna sumo sacerdote, os santos ressuscitam, todos eles, e aparecem para as pessoas ainda. Depois sobe. Cidade santa. Para o local santo. Aqui é a tradução cidade santa, mas para o local santo resguardado por Cristo. Espiritual, não está na terra. Por isso que os espíritos ressuscitados não estão hoje aqui. Todos eles vão para o lugar espiritual. Porque a matéria sucumbe, o espiritual não sucumbe, tá bom? Então essa é a resposta para você. Deixa eu ver outra pergunta. Terra plana é seita? Terra plana é o mundo que o Criador fez? Ou você não acredita em Gênesis? Cara, deixa eu te dizer uma coisa para você, tá? Ó, vamos supor que a Terra seja plana. A Terra plana hoje virou uma seita dogmática, ok? Virou uma seita dogmática para você imputar nomes de deuses gnósticos aí. Por quê? Porque, olha só, vamos falar uma coisa com você. Adianta você, vamos supor, você fala que a Terra é plana, vamos supor isso aqui. Vai agregar algum valor para sua vida? Vai destruir a sua vida profissional, vai destruir a sua carreira, vai destruir tudo. Você não pode comprovar. Eu uso uma simples questão filosófica na minha vida chamada de maiêutica, que é responder perguntas complexas com simples respostas. Por exemplo, a Terra é plana? Para mim é o seguinte: Deus me deu asas? Não. Eu já voei de avião várias vezes. Quando eu dava palestra, trabalhava, enfim, né? Aí eu te falo o seguinte: eu já voei no céu e não vi curvatura, ok? Não vi, não vou mentir aqui, eu não tenho que ser hipócrita para falar para ninguém. Voei a 12 mil pés de altura, não vi nenhuma curvatura, né? Mas é o seguinte: a Terra é plana? A verdade é que eu não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu acredito em mais verdade no universo que foi apresentado como Via Láctea do que você passar a eternidade numa Terra com 7, 8, 9, 10 camadas no céu. Não dá. Se o diabo consegue ter imaginação para imaginar quase um infinito, eu penso que Deus tem mais imaginação do que todos nós juntos. Então, Deus tendo mais imaginação que todos nós juntos, ele preparou o infinito para os infinitos. Se você não vai mais morrer, como Jesus Cristo falou, que você vai passar da morte para a vida, tá? E a morte não vai ter mais poder sobre você, você vai se tornar infinito. Que bosta seria, desculpa a palavra, eu passar a eternidade num lugar com 7 camadas no céu, me limitando num raio de se andar.
Que bosta seria. Agora, imagina o próprio Deus, que é a lógica, o logos por trás de tudo. Deus, se o diabo consegue imaginar a Via Láctea, imagina o que Deus preparou para nós. Imagina o que Deus, Jesus Cristo, está guardando para nós. Imagina a infinidade. Você só consegue agradar um ser infinito com infinito. Então, se você vai passar a infinidade com Jesus Cristo, o universo e a existência tem que ser infinita. Então, eu não me limito à Terra plana. Não me limito. Eu não achei curvatura, mas eu não estou aqui para botar o dedo na cara. Mas virou uma seita, cara. Porque o infinito, a presença de Deus, ela é astronômica. Ela é astronômica. Você consegue imaginar que... Sério, olha só. O número π tem fim? O número π, ele tem fim? Para quem gosta de numerologia, o número π tem fim? Não. Se você pegar, por exemplo, essa caneta aqui, uma caneta Bic azul, tá? Você pegar essa caneta aqui e você quantificar em matemática em números binários 01, 01, 01, 01, você consegue quantificar essa caneta. Você consegue pegar essa caneta, esse número aqui, e colocar dentro do π. Consegue. Porque o π é infinito de números variáveis. Uma hora essa codificação vai aparecer. Uma hora a codificação dessa caneca vai aparecer. Uma hora a codificação desse notebook vai aparecer. Uma hora a codificação do tempo vai aparecer. Uma hora a codificação do universo inteiro vai estar dentro de π. Ok? O universo inteiro vai estar dentro de π. E ainda assim não consegue resumir o infinito, a infinidade de Deus. Então, eu não consigo imaginar você passar a eternidade numa terra, que é a nossa terra, com 7 camadas no céu. Ou 10 camadas. Eu não consigo. Me desculpa, a minha mente, que me foi ortogada por Deus, não me permite acreditar no pouco, sendo que Deus é muito. Tá entendendo? Por isso que eu não me envolvo com terra plana. Porque eu tenho certeza que morrendo, tá, estando na presença, na plenitude de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o infinito vai fazer a Terra virar uma bolinha de gude no meio de uma imensidão de maré. Então, simplesmente, tem muito mais a ser descoberto, tá? Mas não é aqui na Terra. Tá? Inclusive, inclusive, eu posso falar isso abertamente. Tanto o domo, que eles chamam de domo na Terra plana, na versão da ciência, é chamado cinturão de Van Allen. Por que você acha que tem um campo magnético impedindo o ser humano de sair daqui? Porque o ser humano não é para sair daqui, o ser humano só sai daqui morto. Então, você não tem que buscar a infinidade sem ser merecedor dela. O problema é que o ser humano quer buscar o infinito sem ser merecedor do infinito. Primeiro, seja merecedor do infinito. Primeiro, mereça estar com Cristo. Primeiro, arrependa dos seus pecados. Crê em Cristo. Primeiro você crê, depois que Cristo passasse toda a prescrição histórica, Cristo fazer o que tem que fazer, lhe entregar um novo corpo, aí sim você desfruta do infinito com Cristo. Tá entendendo? Não busque primeiro o gozo sem o trabalho. Tá? Quando eu falo isso, eu falo de trabalho. Tá? O êxtase com o trabalho. Vamos lá. Então, assim, hoje é seita porque... Não por causa das pessoas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo. O Leandro, do canal Inteligência Natural, é uma pessoa séria, comprometida com a Terra plana, que ensina. Utiliza argumentos científicos. É um cara que busca, através de argumentos científicos, explicar a Terra plana, assim como o Martins, do canal Sem Hipocrisia. Existem pessoas comprometidas com a verdade. Ok? São pessoas que, se você gosta desse assunto, são pessoas comprometidas com a verdade. Agora, tem muita gente aqui que usa esse argumento, essas meias verdades, porque de fato não é mentira, não é a verdade suprema sobre tudo, mas também não é mentira. Não é mentira, tem uma certa parte de verdade. Por exemplo, a Terra está imóvel, não tem como você olhar para os astros e observar os mesmos astros 2000 anos sem mudar de direção numa explosão de Big Bang. Tem certo tipo de verdade. Mas usam isso para outras vertentes. Existe um livro chamado... deixa pra lá. Mas tem livros que ensinam o seguinte. Para você enganar uma nação, você joga uma migalha de verdade e joga um punhado de mentiras. Uma migalha de verdade e um punhado de mentiras. Então, tem que desconfiar de certas condutas, porque às vezes isso não agrega nada na sua vida. Eu, por exemplo, cara, pra mim, ter redonda... plana, tanto faz, Deus é infinito.
Então, assim, o que se aguarda de Deus é muito mais amplo do que isso. Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. O nome do canal, acho que é canal, né? Falou assim, tem na net, é o nome da pessoa que perguntou. O Brabo tem nome. O Brabo tem nome, né? Fala sobre o Vaticano, como ele é o menor país, mas um dos mais ricos. Mencione seu conhecimento sobre as imagens que o catolicismo adora, com Maria, São Pedro e outros. Tá. Deixa eu explicar duas vertentes para você. Primeiro, olha só. O catolicismo, tá? A Igreja Católica, foi graças a ela que eu tenho a Bíblia em minhas mãos, tá? Porque se dependesse dos judeus, eu nunca saberia sobre Deus. Foi graças à Igreja Católica que difundiu isso aqui. Só que existem pessoas boas e pessoas ruins. A Igreja Católica, a certo ponto no passado, estava insatisfatória para as pessoas. Martinho Lutero, vindo às cagadas da Igreja Católica, decidiu criar a Igreja Protestante. Então Martinho Lutero pegou a essência da Igreja Católica e falou, não, vamos tirar essas palhaçadas que estão fazendo aqui e vamos começar a colocar o que é verdade. Só que o que Martinho Lutero não prescreveu é que o ser humano estraga tudo. O ser humano sempre estraga tudo. Paulo mesmo aprendeu com os erros. Paulo, que foi discípulo de Cristo, convivência com o próprio Deus, aprendeu com os erros. Paulo foi lá inventar a história de Gálatas, igreja de Gálatas. O que aconteceu? Chegaram os rabinos, tomaram conta de tudo. Aí o cara falou, putz, criei a igreja, já deu problema. Aí descobriu que não adianta ter igreja. Os caras aprendendo no erro. Maria, mãe de Jesus, teve uma hora que estava duvidando de Jesus. Não está na Bíblia Católica, é óbvio, né? Mas Maria teve uma hora que duvidou de Jesus Cristo. Estava duvidando. Tem uma passagem quando ele é mais novo que ela pergunta, você sumiu, onde é que você estava? Quando ele era mais novo, né? E ele fala, não convém eu tratar das coisas do meu pai? Então assim, Maria, ela tem uns pontos de dúvida com Jesus Cristo. Só que não é para você adorar Maria, não é para você adorar homem, Tomás de Aquino, não é para você adorar São Jorge, que matou o dragão, de fato, mas não é para você adorar homens, entendeu? Se você tem Deus para adorar, se eu tenho um infinito de recursos para ser salvo, por que eu vou escolher pegar uma gotinha d'água e tentar saciar minha sede? Vou pegar aqui Maria, vou pegar uma gotinha na minha boca. A sede continua. Agora, o infinito que é Jesus Cristo, poxa vida, eu vou afogar em verdades. Então, simplesmente, estou dizendo, essas pessoas, São Jorge, são boas pessoas. A história de São Jorge, por exemplo, ele destituiu de todas as suas riquezas. Foi perseguido, foi zombado. Tá? Preferiu seguir Jesus Cristo. O fim dele foi trágico, mas ele persistiu em Jesus Cristo até o final. E ele persistiu através da Igreja Católica, tá? Porque foi a verdade que lhe foi apresentada naquela época. Ele vai ser condenado por isso? Não, longe disso, ser salvo. Então eu não posso julgar, só que essa história de santo, cara, você está adorando a homens falhos. Eu não, tendo uma só vida nesse planeta e na imensidão que Cristo vai me dar na perfeição, para todos nós que creem em Cristo, eu tenho que fazer as escolhas mais certas. A escolha mais certa não é adorar homens, é adorar a Deus. Deus é Jesus Cristo, vou adorar Jesus Cristo. Tá entendendo o contexto? Então, assim, sobre essas santas, essas coisas, cara, olha, eu não recomendo, mas também não vou ficar criticando quem ora pra santa. Você tem que entender que o mundo, a verdade, nossa mente cria a nossa realidade. A minha realidade não é a sua realidade. A realidade da sua esposa, do seu filho, do seu marido, do seu amigo, não é a sua realidade. A nossa realidade, ela é criada por nós. Tá entendendo? Criada por nós. Quem nunca ouviu falar do ensino profundo de Jesus Cristo, nunca ouviu falar, por exemplo, aquele martírio que eu coloquei do menino ali, nunca ouviu falar do que é Jesus Cristo, do que é o Espírito Santo, nunca ouviu falar. Ele só foi conhecer Jesus Cristo através da Igreja Católica. Se ele morrer pela Igreja Católica, ainda assim ele terá direito à salvação. Porque pouco lhe foi dado, pouco lhe será cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Infelizmente, você que me assiste, você que está tendo aqui babando pela Bíblia em conhecimento, muito lhe é dado, né? Muito será cobrado. Agora aquele cara lá do meio do mato, do fazendeiro, que ouviu falar de Jesus Cristo uma vez na vida, na morte, decidiu orar para Maria para poder curar. Cara, porque a pessoa vai ser salva. Tá entendendo? Se ela crê em Cristo através do intermédio, ela vai ser salva. Só que quem muito é dado, muito é cobrado. Se você sabe que Cristo é o Deus,
não cabe agora você retroceder. Porque ele foi dado muito. Agora você tem que entender que muito é dado na terra, também muito é recompensado no céu, tá? Só para te avisar. Então, quem muito sofre na terra, muito é recompensado no céu, tá? Quem fala isso é Jesus Cristo, através de Mateus. Se não me falha minha memória, tá entre o capítulo 10 e o capítulo 15, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Tá, e vivo dizendo isso, que Jesus... Tá, Marlene Antônia. E vivo dizendo isso, que Jesus Cristo veio para quebrar com todas as leis mosaicas. Isaías 58 descreve bem como devemos agir. Parabéns. Parabéns. Eu fico feliz se uma pessoa aqui descobrir a verdade nesse canal. Fico feliz. Eu já fico feliz. Parabéns. Parabéns. Porque a lei que foi dada por intermédio de Moisés levou o povo à morte. E Cristo é o pão vivo. Então, os vossos antepassados, segundo Cristo dizendo, comeram do maná do deserto e morreram, sendo que Cristo é o pão da vida. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou os mortos em seu martírio, como estudamos aqui, e Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Então, o fim, a lei nos leva a Cristo. As leis mosaicas não querem dizer que são leis boas, tá? Você tem que entender que o contexto de Cristo ele é diferente, tá bom? Então, por exemplo, você pega a história da antiga aliança, você vai perceber que Cristo, Jesus Cristo, está presente na antiga aliança. Quem foi aquele que se revelou a Moisés no Monte Sinai? Jesus Cristo. Jesus, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Quem se revelou a Moisés? Jesus Cristo. Quem abriu o mar, libertou o povo do Egito? Jesus Cristo. Quem criou Adão e Eva? Jesus Cristo. Quem estava presente? Quem avisou Noé sobre o dilúvio? Quem ajudou Noé a construir a arca? Quem poupou Noé do dilúvio? Jesus Cristo. Ele sempre esteve presente. A verdade é essa. Agora, claro, tem um invasor aí, né? Um impostor, né? Quem tem mente como a Maria que aprendeu, a Marlene que aprendeu, que descubra. Né? Então vamos lá. Anderson Martins. Boa noite, irmão. A serenidade do seu espírito é percebido. Sua humildade lhe engrandece perante nosso Criador. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe, Anderson Martins. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? Que você possa ser abençoado por Jesus Cristo. E que nenhum diabo, porque diabos são acusadores, tá? Que nenhum acusador, que nenhum olho gordo paire sobre a sua vida, tá? Que a sua vida, que venha uma onda e leve a impureza da sua vida, que você possa ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Jonathan Moreira. Acredito o seguinte, que o Apocalipse fala somente de um futuro e que não existiu nenhum antes. Está fora da Bíblia, meu amigo, porque daí já teria existido quantos anticristos? Mas, poxa vida, existiam vários anticristos, cara. Olha só, vamos lá. Nabucodonosor, o que era? Era um rei bom ou um rei ruim? Obrigou as pessoas de que maneira? Assentando no trono, obrigando os caras lá a adorar ele. Herodes. O que Herodes fez? Cara, só existiu o anticristo. Pega a história, Constantino, pega a história de Pôncio Pilatos, pega a história, só teve anticristo. Os caras não deixam de ser cristão. Você quer adorar Deus? Não pode. Agora você tem que adorar uma estátua. Torre de Babel, anticristo. Nimrod, anticristo. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. O povo está esperando que o diabo se manifeste em carne. Quem vai se manifestar em carne é o filho do diabo. Não é o diabo está se passando por Deus. É óbvio. O mundo jaz no maligno. O corpo humano, DNA 666. O diabo é o ser, depois de Deus, mais poderoso do universo. Se passa por Deus. O diabo busca o quê? A perfeição. O que as leis 613 leis ensinam? 613, 666 ensinam perfeição. Que o ser humano não consegue alcançar. Só mais condena do que salva. É óbvio. Então o anti-messias está em todo canto, toda a época. Você que está vivo hoje, você já tem um anti-messias sentado no trono.
E vai ter, cara. É óbvio, o Apocalipse ele é atemporal. Se você enxergar o Apocalipse como uma coisa temporal, uma hora vai sentar um cara que é metade máquina. Meu amigo, Nimrod dominou o mundo. Nimrod caçava leão, cara. Você consegue entender? Nimrod, olha só. O ser humano, se botar um Rottweiler, se botar um Pitbull e um ser humano desconhecido, o ser humano toma um pau pra esses cachorros. Toma um pau, tá? É claro que se o cara tiver contra os meios, ele até ganha. Agora, Nimrod caçava leão, cara. Caçava leão. Não era, e leão da era pré-diluviana era maior do que os leões de hoje, né? Então, assim, cara, vamos dizer uma coisa pra você. Esses caras não eram pouca coisa. Então sempre teve anticristo, cara. Sempre teve. Tá entendendo? Lembra de Daniel na cova com os leões? A mesma escola, toda hora tem um anticristo. Sabe o que é diabo? Diabo em grego significa acusador, cara. Acusador. Diabo é acusador. O diabo, diabelos em grego, etimologia da palavra diabelos, que deriva do latim do grego, significa acusador, acusadores, aquele que acusa. Tá entendendo? Então, esse anticristo, que é o oposto de Cristo, Cristo perdoa pecados, o diabo não perdoa pecados, acusa. Quem que é esse que senta no trono e acusa? Toda hora tem um. Tá entendendo? Por isso que toda a história de Apocalipse é atemporal. Não tem como. Se o Apocalipse for temporal, meu amigo, então Deus não existe. Você escolhe, você tem que escolher na sua cabeça. Porque não é justo uma civilização nunca ter passado pelo Apocalipse e uma civilização estar passando pelo Apocalipse. Não é justo. Então a equação nos revela uma imperfeição. Uma imperfeição nos revela um gnosticismo, uma falsa existência de Deus, uma teoria do caos que nos leva a nada, a uma incógnita que leva ao suicídio. Então simplesmente não tem como. Não tem como. Então você precisa de Deus na equação para a existência do todo. Precisa da lógica do todo. Então, se você colocar o Apocalipse, e Deus é perfeito, se você colocar o Apocalipse só para uma classe de pessoas, você é um Deus seletivo. Deus seletivo não existe. Porque para você ser onipresente, onisciente, onipotente, você tem que ter todas as características perfeitas. Então, as características perfeitas tratam os seres iguais. Como é que você vai dar Apocalipse para um e não vai dar Apocalipse para o outro? Tá entendendo? Então ele tem que ser. O Apocalipse precisa ser atemporal. Se não for, não funciona. Tá entendendo? Por isso Cristo falava: eu destruo esse templo que eu construirei em 3 dias. Aí os apóstolos não creram, mas quando Cristo ressuscitou, os apóstolos entenderam que era sobre as coisas espirituais. Em Mateus, acho que é Mateus 23, 24, se não me falha a memória. Então a gente tem que entender isso. Deixa eu ver outra pergunta. Deixa eu ver. Boa noite, ligado de Moçambique. Arthur Charles Júnior. Cara, parabéns aí você que está assistindo de Moçambique, você que está assistindo de outro país aí, tá? Seja bem-vindo ao canal. Olha, longe de eu ser o dono da verdade, tá? Longe de eu ser o dono da verdade. Tem pessoas mais qualificadas do que eu, mas infelizmente não estão na internet, tá? Então assim, seja bem-vindo, tá? Fica à vontade para perguntar. Aí a casa é sua. Se eu pudesse, eu até lhe ofereceria aí um cafezinho, tá bom? Inclusive, eu não sei se Moçambique é da África. Não sei, cara. Não sei. Eu não sou bom nessa parte geográfica, não. Mas na África foi o berço da civilização humana, tá? Para você ver a importância da África. Deixa eu ver aqui. João Vitor. Seu nome é complexo pra mim, tá? João Vitor Wenx. Não vou ler esse nome, vou pagar amigo aqui, né? Mas João Vitor, boa noite, Humberto. Adoro seu conteúdo. Tenho aprendido muita coisa com suas formas de interpretar as coisas na Bíblia. Correto. Não sou dono da verdade, ensino aquilo que eu consegui chegar, até onde a minha consciência conseguiu levar. Passo isso para que você possa pegar isso, estudar para ver se é verdade e com base nisso melhorar cada vez mais sua vida, né? Grava essas músicas que você toca e disponibiliza para nós ouvir, show de bola. Eu posso gravar depois, eu tô aprendendo ainda no violão, sou bem básico no violão, tá? Mas eu toco mais violão, é para pouca gente, 2, 3 pessoas, só para brincar mesmo, tá?
Mas eu posso tocar assim, tá? Pode ficar tranquilo. Victor Rocha tem uma pergunta. É possível alguém ficar preso em outra dimensão com entidades? Vou te explicar. É possível que você fique preso em outra dimensão com entidades. Correto. É possível. Mas tem um porém. Se você estiver vivo, você não fica preso com entidades. Porque o laço que une o teu corpo ao teu espírito, estou dizendo de cordão umbilical não, o laço que une, ele consequentemente te traz de volta. Por isso os relatos de pessoas que quase morreram, estavam no inferno e voltaram, é porque não estavam mortas ainda. Então, enquanto você não estiver morto, você pode voltar da outra dimensão. Agora, se você morrer, esse laço é desligado, você não consegue mais voltar para o corpo, e dali tem-se um destino para você. Espero que seja Jesus Cristo. Mas se não for, tem um destino para você. Então, existem esses destinos, tá? E aí você não consegue mais voltar. E geralmente você vai para outra dimensão, tá bom? O pessoal acha que só existe essa dimensão. Não. Se você consegue pensar em outra dimensão, se na sua cabeça existe a possibilidade de dimensão, é porque na equação do universo já estava presente o contexto dimensional, atemporal, o contexto de multiverso. Se você consegue pensar nisso, é porque já estava, essa informação já era existente no universo. Porque Deus criou tudo. Então existe. Agora, o destino das dimensões eu não sei. Eu nunca me enfiei numa dimensão para saber. E, consequentemente, eu nem espero me enfiar nos trem desses. Eu só espero a volta de Jesus e seguir para o caminho que ele me falar, tá? Mas existe, tá bom? Penso, logo existo. E não é uma formação falsa, não. Porque a infinidade de Deus contempla o infinito. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Gabriela, fora sistema podre. Tá. Deixa eu clicar aqui em ler mais. Uma pergunta. É possível amar verdadeiramente uma pessoa que não reconhece Deus? Cara, é possível. É possível. É óbvio. Imagina que você se comprometa em fazer obras de caridade. Pessoas que estão em situações precárias na vida que nunca ouviram falar sobre Jesus. E também não estão dispostas a ouvir falar sobre Jesus. Porém, o Evangelho lhe ensina, lhe emprega a caridade. E aí você vai lá e ajuda aquelas pessoas. Você pode amar aquela pessoa de forma incondicional, querendo o bem dela, ajudando ela a sair daquilo, tá? E a pessoa pode não corresponder ao mesmo amor, pode não ser um amor perfeito, pode não ser um amor reconhecido por Deus, mas existe. Quando a gente fala reconhecido por Deus, nós falamos um amor que nos leva a Deus. Reconhecido por Deus é que nos leva a Deus, tá? Mas existe. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Creio fielmente em Deus, em Jesus, porém amo uma pessoa que acha que Deus é um tirano. Por dizer que quem não aceitar Deus e Jesus não será salvo. Por favor, uma resposta. Não, cara, aí entra a questão que eu falo, que houve adulteração na Bíblia. Todo mundo fica, o Deus do Antigo Testamento é tirano e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Não se trata disso. Jesus Cristo está presente no Antigo Testamento e no Novo. Pegue para ler, com toda sinceridade, Jeremias, Isaías e João. Tá? Se comprometa com 3. Jeremias, Isaías e João. Jeremias, Isaías, João. Vamos lá, na sua cabeça. Jeremias, Isaías e João. Você vai ver lá Jeremias falando, Deus nunca quis sacrifício. Deus nunca quis sacrifício. Por que Deus nunca quis sacrifício? Porque Deus é plenitude. Para que Deus quer que você mate um boi para você perdoar os seus pecados? Nunca quis sacrifício. Deus seria perfeito, ele não precisa de boi para perdoar pecados. Jeremias falando, pois é, perseguiram Jeremias. Isaías, mesma coisa. João, Jesus Cristo é Deus. Vocês estão loucos, vocês estão inventando leis. Jesus Cristo é Deus. A lei é falha. Então, simplesmente, o problema do homem é que as pessoas não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Então, esse Deus tirano da Bíblia aí, tá, que está presente na Bíblia, não se trata de Jesus. Não se trata. É porque você tem que entender que o mundo é do maligno. A terra é do adversário. As pessoas não entendem o que é anjo. O que é anjo? Anjo
Não é um ser com asinhas, com uma áurea boreal na cabeça, tocando harpa. Não é isso, gente. Anjo é uma posição celestial semelhante à de um semideus. É um ser com poder absoluto. Quando você estuda os evangelhos cânicos da Bíblia, que não foram otorgados aqui, o diabo se manifesta com luz, transparece a sua muda de posição, está em 2 lugares ao mesmo tempo, se transfigura. Ele, no caso de Abraão, que foi sacrificar o filho, vai lá, cria enchente. O adversário, ele manipula as leis da natureza. Se você acha que a tecnologia militar é o auge da tecnologia do ser humano, você tem que entender que o diabo faz isso aí, ó, no estalo. Agora, o que impede o diabo de cortar os laços da sua vida? Deus, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não decretou o fim de sua vida, ai daquele que tocar em você. É simples. Só que tem legalidades nesse mundo e outras coisas. Então, o que está aqui na Bíblia, na Antiga Aliança, não se trata de Jesus Cristo. Se trata de um Deus sumério que era no passado, evidentemente no passado, era considerado como Deus, né? Tem isso, existe, né? Por quê? Porque é um Deus. Quem busca a perfeição é Lúcifer. Queria ser como Deus. Lúcifer almeja a perfeição. Almejando a perfeição, ele traz em si as leis para tentar trazer o ser humano perfeito. É uma interpretação do que eu acredito. Agora, se é verdade, cara, eu não sei. Eu não sei. Sabe aquelas conversas de doido? Pois é conversa de manicômio. Porque eu não tenho como te provar isso. Sabe? Assim, não tem como eu te provar. Não tem como eu provar para você que eu também não acredito que está lá no Antigo Testamento, tem coisa errada. Falam para mim que o Novo Testamento é adulterado? Mentira. O Novo Testamento, nós temos aqui vários profetas, várias pessoas escrevendo cartas e as cartas coincidindo umas com as outras. A Antiga Aliança me foi entregue por um certo tipo de pessoa. Ok? Pessoas que usam magia negra, de alta magia negra. Então, simplesmente, eu desconfio mais da Antiga Aliança do que da Nova. Só que eu não posso provar, cara. Eu sou um ser humano limitado. Tá entendendo? Por exemplo, o seu acho que é meu namorado ou marido, né? Ele não tá errado. Ele não tá errado em desconfiar desse Deus tirano aqui. Não tá errado. Porque não se trata de Jesus Cristo, nunca se tratou. Só que não dá para provar, porque alguém pegou a informação e sumiu com ela. Porque, vou dar um exemplo para você. A Bíblia, essa Bíblia aqui, tá? Em 1461 existia um outro capítulo que tinha 200 páginas aqui dentro. Um outro capítulo chamado O Livro de Enoque. Estava dentro dessa Bíblia. Você comprava essa Bíblia um pouquinho maior, com 200 páginas a mais, que era o livro de Enoque. Tiraram o livro de Enoque, ok? Então foram tirando. Então a gente tem que mais crer do que ver. Não tem como mais, entendeu? A gente tem que... Agora é fé. No momento da nossa vida, agora é fé. Eu não sei o que aconteceu no passado. Eu tenho história de Moisés, história de Abraão. Moisés esteve junto com Jesus. Abraão esteve junto com Jesus. A história do mar se abriu no meio. Foi história de Jesus. Tudo aquilo ali, história de Josué, foi história de Jesus. Temos a história de Jesus presente ali. Só que eu não consigo ter como te falar além disso. Porque me foi ortogado. Alguém tirou. Talvez se um dia o Papa pegar os livros ocultos debaixo de 7 chaves, nós sabemos a verdade, mas acho que isso nunca vai acontecer. Então eu também pensava assim. Eu pensava que existiam 2 deuses na Bíblia. E hoje eu sei que eu estou certo nisso. Só que não são 2 deuses, um é impostor, né? Um sempre tenta se parecer como Deus, né? Então você tem que entender que o fim da lei é Cristo. Agora, é conversa de doido. Sabe aquela conversa que você fala assim, eu vou tomar cerveja, eu também vou tomar cerveja, vamos começar a falar sobre o multiverso, multidimensões. Pois é, essa conversa. É onde vai dar essa conversa. Eu não consigo comprovar, porque eu tenho que ser honesto. Eu não posso omitir a verdade. Eu tenho que ser honesto. É o que eu acredito. Só que eu não posso comprovar. Eu também tenho que ser sincero com você. Então, assim, né? Mas fale com o seu marido, com o seu namorado, que para ele ler Isaías, Jeremias e João. Isaías, Jeremias e João. Para ele ler, para ele entender quem que é Jesus Cristo. Quando ele entender quem que é Jesus Cristo, ele vai entender o que é a Bíblia. E aí ele não vai precisar ficar lendo a Antiga Aliança. Tá bom? Agora, conversa de doido, né? Aqui nós chegamos no ápice que é o ápice da loucura, né? Porque não tem como comprovar. Por isso eu me amarro em Jesus Cristo. Não dou espaço para outro ser na minha vida. Não dou espaço. Por isso que eu me amarro em Jesus Cristo.
Deixa eu ver outra pergunta. Seu canal está melhorando, muito obrigado, fico feliz por ti, que o Criador te abençoe, o Wallace Underground. Fico feliz por você também, viu, Wallace? Você está participando aqui do canal, que Jesus Cristo abençoe a sua vida, que possa trazer aí sempre o melhor para você e para sua família. Vamos ver. Yuken MZ. Discordo de sua opinião sobre Apocalipse. No início do livro diz que ele é um livro de profeta, e sua ligação com os outros livros de cânon nos remete a um livro que fala sobre o futuro, mas a interpretação não é única. Cara, correto. Eu gosto quando alguém discorda. Você já parou para pensar? Se todo mundo concordasse comigo, que doideira que ia ser esse mundo? Que mundo de doidos que seria esse mundo? Então, simplesmente, fique feliz, cara. Pode discordar, tá? Eu não sou perfeito. Eu tenho o meu entendimento. Cada um tem o seu. Por exemplo, o Augusto Nicodemos, que é pastor, tem o entendimento dele que eu vou olhar para mim e falar, esse cara é louco. Eu olho para o Augusto Nicodemos e falo, esse cara é doido. Ele olha para mim e fala, esse cara é doido. Tá entendendo? São duas vertentes, duas polaridades. Eu quero seguir Jesus Cristo, Nicodemos quer seguir Jesus Cristo. O caminho é o mesmo. Agora, cada um com as suas meia-verdades, né? Porque verdade só Deus mesmo, só Jesus Cristo. Então, simplesmente é isso. O pastor Antônio Júnior tem uma vertente. O Caio Fábio tem uma vertente também. Muitas pessoas têm vertentes. Eu acho bom o importante é você vir no meu canal, absorver informação, estudar, meditar nessa informação para ver se é verdade, reter o que é bom, excluir o que é ruim e usar isso como experiência para melhorar a sua vida. E depois pegar outros canais e aprender. Não me coloque no pedestal, não me coloque como dono da verdade, porque eu não sou dono da verdade, tá? É só para avisar isso aí. Então pode ficar à vontade, pode discordar, não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui. Rômulo Guilherme. Humberto, queria que você abordasse sobre o real Halloween, Dia das Bruxas. Tá chegando, segundo os relatos da Rebeca Cabral, Daniel Mastral. Que o Criador te abençoe. Pois é, pessoal. Eu sempre chego e falo uma coisa, peraí. Não é para o ser humano mexer com magia negra. Sabe qual é o problema? Deus ocultou o infinito dos nossos olhos. Deus ocultou o mundo espiritual dos nossos olhos. Aí vem os homens, as mulheres e querem enxergar. Deus ocultou. Quem abriu os olhos para isso foram os anjos caídos. Deus ocultou. Se Deus, Jesus Cristo, ocultou isso, por que eu vou querer ver essas coisas? Agora, o pessoal que é bruxo, eles simplesmente querem estudar. Né? Existem classes de bruxos, tá? Mas tem uma classe específica, que é a classe cientológica, né? Se é que essa palavra existe. Uma classe de cientistas. Tipo Jack Parsons, tá? Mexe com magia negra e é cientista. É tipo Van Braun. E aí acontece o seguinte, os caras, eles pegam ciência multidimensional que não foi dado direito ao homem saber sobre essas coisas. Não é porque Deus está guardando para si. É porque são coisas sedutoras que nos levam à morte. Então, tem certas coisas que não é para o homem descobrir. Aí vão lá os caras que querem descobrir, mexer com coisas que não é. Então, assim, a dica que eu posso dar, não mexa com o paranormal, não se envolva com essas coisas que você não sabe com o que está mexendo. É só isso. Agora, sendo bruxo ou não, se você crê em Jesus Cristo, se arrependendo, você é salvo, tá? Não sou eu que julgo. Não sou eu que julgo. Quem julga é Cristo. E Cristo mesmo disse, se você arrepender, você é salvo. Crê em Cristo Jesus. Só que eu não mexo com essas coisas, tá? Não mexo, não quero nem saber quem mexe. Essa ciência louca desses caras aí não me agrada nem um pouco, tá? Vamos lá. Sempre que você ler os comentários, eu estarei lá. Com Humberto, a certeza é que os assuntos são mais profundos e estão na Matrix. Um abraço, meu caro. Me parece que esse perfil sempre aparece em todos os vídeos, né? É impressionante, mas beleza, cara. Muito obrigado. Suzana Suzy, o Apocalipse é atemporal. KK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 K ou seja, o Criador mente e volta sua palavra atrás. Heresia. Ai daqueles que desejam o Senhor, para que quereis vós estar diante do Senhor. Será de trevas e não de luz. Amos 5,18. Sempre quando eu pego esse pessoal que gosta de pegar versículo separado, é bom você pegar todo o versículo e entender o que se trata, sabe? Não que eu desejo mal para essa pessoa que falou aqui, vamos continuar.
Então, essa passagem bíblica também é atemporal, né? É figura de língua, mas é óbvio que é atemporal. Pensa uma coisa, Jesus Cristo escreveu, olha só, o evangelho prescrito pelos apóstolos foi escrito quando? Foi escrito entre o ano entre o ano 30 depois de Cristo, tá? Tô botando um asterisco, até o ano 60, o ano 90, tá? Foi quando foi escrito o evangelho. Se ele não fosse atemporal, todo mundo que nasceu em 91 já não vale mais o evangelho. Todo mundo que nasceu no ano 2000 já passou 2000 anos. E como é que esse negócio continua valendo até hoje? Se não é temporal. Porque se é temporal, tem data. Se é temporal, tem data. Se tem data, ele chega uma hora que cai em desuso. Então, se existe tempo aqui, os ensinamentos de Jesus Cristo, depois que ele morreu, que tudo passou e ressuscitou, peço perdão, tá? Não vale mais, ó, já passou o tempo. Ou será que ainda vale? Se ainda vale, porque ele é atemporal. O Cristo transcende o tempo, tá? Não é porque nós somos limitados que Cristo é limitado também, tá bom? Deixa eu ver. O Criador não brinca, não é falastrão e muito menos injusto. Correto, tá certíssima. Certíssimo. O Apocalipse é literal e você verá. Mas você sabe qual é o significado de literal? Você sabe qual é o significado de literal? Mas é exatamente o que eu estou falando. Literal não tem a ver com atemporal. Mas tudo bem, tudo bem. Haja paciência para tanta troca de dogmas desse cara. Indecisão e confusão. Precisa de tratamento urgente. Olha só, Deus não é infinito. Como é que você quer quantificar Deus? Como é que você quer colocar Deus? Você imputa-lhe adjetivos em Deus. Você pega todo um estudo bíblico que é atemporal. Porque olha só, isso aqui é eterno, tá? A Bíblia é eterna. Por que você acha que em Apocalipse tem lá as 12 pedras representando os 12 apóstolos? Por que você acha? Num lugar infinito? Porque é atemporal. O estudo da Bíblia, ele é atemporal. Então o que acontece é o seguinte, eu não sei qual convívio que você teve na sua vida, inclusive ela fala aqui, fique na paz, melhor encontre a paz, né? Eu encontrei a paz em Cristo Jesus. Agora o que você precisa entender é o seguinte, o mundo, ele não é cabível ao seu entendimento, tá entendendo? Às vezes o que nós entendemos da Bíblia não é a verdade absoluta, tá entendendo? Por exemplo, o Apocalipse, ele é o relato de João na ilha de Patmos. Eu não lembro o nome do imperador romano. Não era Constantino, também não era Pôncio Pilatos, mas era um outro imperador. E João tinha sido preso na ilha de Patmos. E ele vai lá e escreve o livro de Revelações, baseado no Império Romano. Baseado no Império Romano. Quando João fala o urso com não sei o que na boca, o animal com 10 cabeças, 10 dentes, 10 chifres, você consegue me falar que animal que é esse? Ou será que ele está falando de uma coisa atemporal? Então, simplesmente, você precisa entender que não é porque você não entende algo que aquilo ali é o seu bel prazer. Eu entendi só isso. Então, isso aqui vale para tudo. Tá entendendo? Não é assim. Não é porque as coisas não são computáveis na sua inteligência que as outras pessoas não conseguem saber. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, talvez você não tenha entendido. Não é porque a sua burrice, desculpa a palavra, mas tem que ser honesto. Não é porque a sua burrice quantificou o teu entendimento que eu preciso ser burro para ser do mesmo jeito. Tá entendendo? Não é falando mal, a gente precisa ser honesto. Vou dar uma dica para você, tá? Uma dica para você, tá? Quando você for ler um capítulo da Bíblia, vou dar uma dica. Procura saber quem escreveu, procura saber onde se praticava as coisas que estavam sendo ensinadas. Procura saber. Depois que você procura saber quem eram os caras que estavam escrevendo aquilo ali. Qual era o contexto, quais eram as leis daquela época. Aí você vai chegar no máximo e você vai começar a entender a Bíblia. Se você só pegar versículos isolados, igual você pegou Amós aqui, não adianta. Você não vai... É igual eu pegar um versículo que fala que o dízimo é válido. E aí? Se você não estudar, você vai achar que o dízimo é válido. O dízimo não é válido. Tem que pegar mais do que versículo separado. Tá entendendo? O versículo separado só vai te levar à condenação. Infelizmente, a Bíblia não é um livro de degustação. Não é um cardápio. É um prato feito.
Né? Você não precisa, dizendo que você pegar um grão de arroz, você tem um prato ali inteiro, tá? Mas tudo bem, sempre sem problemas. Desejo tudo de bom para você, tudo de paz, né? Que você verdadeiramente encontre a razão da existência. Mas vamos lá. Melicite. Satanás crê em Jesus, tanto que o tentou no deserto. Na sua lógica, então, ele e os demônios estão salvos porque creem que ele existe. Não, eles não creem que ele existe. O diabo não crê em Jesus. Não crê. Você tem que entender que ele não crê em Jesus. Jamais irá crer. Tem pessoas, tem seres que não vão dobrar o joelho. Tem seres que não nasceram para aceitar a presença de Jesus. Tem seres que preferem a deixar de existir do que dobrar o joelho. E o diabo é um deles, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Perguntando sobre os animais, quando eles morrem, tá? Bom, na Bíblia não tem uma afirmação clara, tem mais afirmação nos livros prescritos de Enoque, mas estão nos céus, segundo o livro de Enoque, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que agora está bem no finalzinho. Tá, a pergunta sobre quando dormimos, eu já respondi. Eu acho que é isso. Bioquineses, hipnose também. Olha, eu não mexo com nada que é misticismo, tá? Nada que foi oculto do ser humano. Eu não me envolveria com isso, não. Tá? Tá. Eu acho que acabou, né? Você concorda que quem só vai ser salvo é quem é testemunho de Jeová? Não, cara. O Apocalipse diz todos os povos, tribos e nações. Apocalipse 7. Pega Apocalipse capítulo 7 para você estudar. E viam uma incontável multidões de milhões e milhares que ninguém podia contar. Todos os povos, tribos e nações. Então não são só esse povo específico de tal ser. Eles descrevem como Jeová. Eu desconfio de todos os nomes no momento. Só confio em Jesus, tá? Mas é seu direito crer em alguma coisa. Não posso privar você disso. Então acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui, sou Roberto Vosso. Poxa, deu 1h30 de vídeo, né? Eu queria responder de forma mais abreviada, mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Quem tiver dúvida para fazer, por favor, comente, né? Comente. É o que eu falo para vocês, a gente tem que tirar algumas dúvidas, né? O Apocalipse ele é atemporal, tá? Tenta pensar, não tente só gerir palavras. Pegar o Apocalipse como um cardápio, comer o cardápio. Não, o Apocalipse nos leva a algum lugar. Ele tem um destino, ele tem um objetivo. Ele foi escrito por alguém em tal data. Tenta entender o que é o Apocalipse. Desfrute do significado do Apocalipse. E aí você vai entender que ele não pode ser temporal, tá bom? Sou Humberto Volts, vou ficando por aqui, tá? Quem tiver dúvidas, comente aqui embaixo. E se você chegou até o final, escreva aqui embaixo aqui, eu cheguei até o final, tá bom? Fique na paz.